Essa live é uma live de entrevista, onde eu entrevisto educadores financeiros para eles contarem na prática como é essa vida de educador, como é que foi no início da carreira, os maiores desafios, o que eles conseguiram vencer através do treinamento que eles fizeram comigo, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Deixa eu convidar aqui, trazer minha convidada de hoje. Ela queria uma renda extra, encontrou uma nova profissão. Então, deixa a minha convidada chegar por aqui. Olá, Ellen, Oi! tudo bom? Para a gente começar, fala de onde que você está falando para o pessoal se identificar já com você. Eu sou de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Então, seja bem-vinda, Ellen. Que bom falar com você. Muito obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Eu te admiro muito, já te falei isso pessoalmente, né? E eu fiquei muito feliz com a plaquinha, com essa, porque é uma conquista, né? É uma vitória. E que nem eu te disse, o que era uma renda extra para mim acabou virando do avesso toda a minha vida, mas pelo lado positivo. E hoje é a minha fonte de renda, né? É o meu trabalho. E Ellen, me conta essa história. Quer dizer que você começou a buscar educação financeira procurando por renda extra. Então, conta pra gente como é que foi sua história com a educação financeira, como é que você se interessou pelo tema, e aí veio aquela coisa, acho que dá para fazer uma renda extra com isso. Tu sabe que eu trabalhei sempre com finanças, né? Trabalhava mais de 10 anos na área de finanças numa empresa que eu fui crescendo, né? Fui subindo os degrauzinhos e chegou uma época que as pessoas me pediam ajuda. Me ajuda a controlar minhas contas. Eu não tinha muita noção de educação financeira, mas me ajuda a organizar. E eu comecei a ver como as pessoas gastavam mal o dinheiro, aquela coisa toda. E eu fui mudando muito a minha relação com o dinheiro depois que eu tive a minha filha, né? Isso há 6 anos atrás, porque filho a gente muda muito o pensamento, né? Quem é mãe aqui sabe. Então, fui mudando, me preocupando mais com o futuro, aquela coisa toda, e cuidando do meu dinheiro. E aí as pessoas começaram a me pedir ajuda, principalmente onde eu trabalhava. E aí eu estava querendo fazer uma renda extra e fui para a internet pesquisar. Te achei na internet. Comecei a olhar, o que essa mulher está falando? Vamos ver, deixa eu ver o que ela está contando aqui. E comecei a olhar os teus vídeos. Acho que eu maratonei todos os teus vídeos do YouTube. Aprendi muito com eles, mas não tinha segurança, né? Eu tenho essa coisa da segurança muito alta, assim, de entregar um bom trabalho. Então, eu não conseguia ir para o atendimento, ou cobrar, na verdade, só com o vídeo da internet. Mas também tinha a insegurança, porque eu desconhecia totalmente esse mercado digital. E aí eu tinha a insegurança de investir numa coisa que, tá ali vendendo na internet, né? Será que é bom esse curso? E aí eu assisti o teu lançamento, acompanhei todo o lançamento, daí fiquei insegura e daí no próximo eu fiz a compra. Que não deu, acho que um mês, assim, não sei, acho que um mês de diferença de um para o outro, assim, sabe? Aí que eu resolvi fazer o curso e começar. Então olha só, gente, a Ellen tá aqui conversando comigo hoje. Ela já tem uma plaquinha lá, ela já faturou mais de 10 mil no mês como educadora financeira. Mas lá no início, quando ela me viu na internet, ela falou: deve ser mentira, deve ser mais alguém aí, historinha. É natural que as pessoas não confiem, porque não conhece, né? Eu não sei quem é, tá falando aí de uma profissão que eu não sei nem que existe, vai me vender uma coisa e depois vai sumir. Então, tem realmente essa desconfiança. E tem gente que vai lá e coloca a desconfiança e acusa as pessoas nos comentários, né? Então, quando o pessoal é meio... começa a colocar umas Sim, coisas... eu já percebi isso, que às vezes as pessoas acusam, mas elas nem conhecem, né? Nem conhecem. Eu senti a insegurança, sim, mas eu não cheguei a, tipo assim, não sair acusando, né? Porque é uma coisa que eu não conheço. E era um mercado muito, apesar de eu vir dessa área de finanças ali nisso, que é muito interessante, era um mercado totalmente desconhecido para mim, sabe? Sim. E eu trabalhava na empresa, assim, e eu comecei a ver, cara, olha como isso pode ajudar. Até quando eu comecei a fazer o curso, bateu aquela coisa, mas por que eu nunca procurei isso antes? Por que eu nunca fiz antes, né? Mas acho que também tudo tem a sua hora certa. E aí, com quanto tempo de curso você começou a atender seu primeiro pro bono? Foi rápido. Acho que nem um mês, ali, menos de um mês. Porque quando eu comprei, eu comecei a assistir todo dia, sabe? E aí, o que acontece? Tu bota a gente muito na ativa, né? Na responsabilidade. Aí tu olha aquelas ferramentas lá. Vocês têm que ter a meta de atender 10, não fazer 10 atendimentos com a ferramenta 20. E aquilo foi me dando, tipo, vamos lá, eu tenho que fazer, né? Senão eu vou ficar para trás. E aí, eu comecei a atender. Daí, eu convidei essa pessoa, ela aceitou. E aí eu comecei a atender ela pro bono e daí, tipo, 2 semanas eu já comecei a atender, já ofereci para primeira pagante
E aí já comecei a atender ela, daí atendi o esposo dela separados, que eles tinham um negócio separados. E assim foi indo, daí foi vindo cada vez mais clientes. Então, em 2 meses, no segundo mês, você já tinha cliente pagante. Já no segundo mês eu já tinha cliente pagante. E Ellen, quando você começou, você falou que era uma pessoa de dentro da empresa, né? Técnica e tudo, e aí veio para o curso, entendeu que você podia ajudar as empreendedoras e tudo. Quais foram as suas maiores dificuldades? Você teve mais dificuldade nesse início, nessa transição? Você já fez a transição, não já? Já. Hoje a educação financeira é tudo na minha vida. Ah, que maravilha! Então conta pra gente isso, que tem muita gente que quer fazer transição. Bom, as chaves que viraram assim lá no início, principalmente foi, cara, dá para viver disso. Como é que dá para viver de uma coisa que envolve finanças que eu não conhecia? E eu me achava, né, que eu sabia tudo de finanças. E aí eu comecei a ver como o mercado é carente disso, né? Quando eu comecei a falar, eu segui muito aquilo que tu fala sempre pra gente lá dentro do curso e fala, acho que nas tuas lives também, que quando a gente começa a falar de finanças, tu não começa a falar de números, tu começa a conversar com as pessoas sobre a vida. E foi isso que eu comecei a fazer no ambiente de trabalho, nos lugares que eu frequentava, como na minha massagista, na minha manicure, enfim, nos lugares. E eu comecei a ver como as pessoas têm a necessidade disso. E daí bateu aquela coisa, ó, tem mercado para isso, né? Tem como eu vender. Só que aí eu não tinha um nicho definido, né? Eu atendia todo mundo que vinha. Eu acho que todo mundo faz isso no início lá, né? Atende todo mundo. Aí eu comecei a me identificar com o público. Comecei a atender, né? Atendi essa pessoa que era uma gerente, assim, ela era uma empresária, que aí eu gostei muito de atender ela no pro bono. Daí atendi a minha massagista, que é minha cliente até hoje, inclusive, e gosto muito de atender ela, e daí comecei a ver, e daí atendi casal e vi que não era assim, eu atendo tudo, mas não era o público que eu mais me identificava, assim como homens, enfim, né? E assim foi indo. Eu atendi sócios também de uma empresa que para mim foi um grande desafio, que eu vi, não é esse, é a pessoa que eu mais consigo ajudar. Com o curso que eu fiz, com a experiência que eu tenho, são as mulheres empreendedoras e é aquilo que eu gosto de fazer. Aí eu fui cada vez mais nichando para esse público. Uma das minhas maiores dificuldades é a venda em si, né? Porque eu sou uma pessoa muito introvertida, não era uma pessoa de rede social, essa coisa de falar, de vender, de falar valor, no início eu não conseguia. Eu oferecia e aí eu falava, não, vou te mandar uma proposta. E aí eu mandava a proposta por WhatsApp, por e-mail, depois que eu terminava. Porque falava em eu ter que falar o valor da minha mentoria, eu já me dava um só dor. Aí eu não conseguia. Daí no início eu fui fazendo assim e com o tempo eu fui perdendo medo. Daí comecei a falar. Hoje em dia eu falo super tranquilo quanto que eu cobro, como é que funciona, explico, sabe? Mas essa parte comercial, digamos assim, foi uma parte bem difícil para mim. E aí eu comecei a identificar, né, Aline? A gente começa a se conhecer e comecei a ver os pontos que eu tinha que melhorar. Aí comecei a focar mais nisso, a aprender sobre rede social, a aprender como me comunicar, como vender. Ainda tenho muito para aprender, né? Mas tenho estudado muito esse lado e o curso tem tudo isso, né? Sim. Eu ganhei, quando eu fiz a inscrição, né? Eu fiz uma das primeiras, então eu ganhei vários dos bônus que tu dá. E um deles é sobre essa questão do marketing digital. Agora eu não estou lembrando o nome de cabeça do curso. Mas aí eu fiz há poucos dias atrás. Eu disse, cara, esse curso tem tudo que eu preciso, assim, para aprender a me desenvolver mais. Mas aí me soltei, né? Fui me soltando nas redes sociais. E aí hoje faço live, faço stories todo dia, faço post todo dia, enfim. E hoje, esses clientes que vêm para você, vem de onde? Vem de indicação, vem da rede social, você vai no 1-a-1 presencialmente. Eu sei que tem gente que tem mais facilidade com presencial, tem gente que gosta mais de passar mais tempo na rede social. Para você hoje você já bateu uma meta, você já fez transição, já vive de educação financeira. De onde que vem os clientes? Os meus clientes, a maioria deles vem pela rede social. Eu fecho bastante clientes pelo Instagram. E aí eu queria só fazer um parênteses, assim, que às vezes as pessoas olham, talvez a gente se espelha muito em ti, né? Eu, pelo menos, me espelhava muito em ti lá no início. Olhava, como é que ela faz live com toda naturalidade? Como é que ela pega o celular e sai falando, né? E a gente vai se espelhando, né? Muito em ti. E a gente vê que é uma construção. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer assim, e às vezes a gente acha que tem que ter muitos seguidores, né? Que nem a Aline
Acho que quando eu comecei a te seguir, tu deveria ter uns 70 mil seguidores, assim, 60, não lembro bem. E aí eu olhava, eu tenho que ter tudo isso de seguidor para vender o que ela vende. Só que não, hoje eu tenho 1.000 seguidores que eu fechei esse mês e eu já fecho as minhas vendas pelo Instagram. Só que o que acontece? Ontem eu mostrei ainda as métricas do meu Instagram para uma cliente que eu estava falando isso para ela. O meu Instagram, se tu olhar o público que tem dele, a maioria ali, mais de 80%, é o meu público-alvo, que são mulheres, a idade, que é a persona que eu desenhei. Então, eu acho que isso conta muito, sabe? Para mim conseguir. E todos os clientes que vêm pelo Instagram é aquele meu cliente ideal, sabe? E isso é muito bom. E eu tenho bastante clientes por indicação, que é uma coisa que eu fico muito feliz, né? Que quando um cliente me indica para outro, é sinal que o trabalho foi bem feito, né? Eu vejo assim. Então, eu fico muito feliz quando os meus clientes me indicam. E por que você escolheu atender no digital? Vamos trazer isso. Porque você trabalha com empreendedoras, imagino que mesmo morando numa cidade pequena, tem muitas mulheres empreendedoras na tua cidade. Então, você poderia focar e falar, não, quero atender só no presencial. O que te chamou a atenção para você escolher atender no digital? Tempo de qualidade, tempo livre. Eu tenho uma filha de 6 anos e quando eu trabalhava no corporativo, eu mal via ela de noite. A minha mãe me ajudou muito, depois escola, aquela coisa toda. E com a pandemia, eu vi como era importante eu estar em casa e estar com ela. Tanto que hoje eu trabalho em casa, ela está em férias, né? Ela fica em casa e ela entende. O momento que eu falo para ela, agora a mamãe vai trabalhar, ela fica fazendo as coisas dela e eu consigo ter mais tempo de qualidade, eu consigo ter intervalos entre os atendimentos, entre as coisas que eu preciso fazer. Eu tenho mais qualidade de vida hoje atendendo de casa, atendendo no digital. Tanto que os meus clientes, eles são aqui da região, a maioria, alguns às vezes me convidam para ir na empresa, para tomar um cafezinho, eu acabo que eu faço isso, sabe? Às vezes eu dedico um dia da semana que eu não tenho atendimento para ir lá, porque eles gostam disso, né? Dessa visita e tal. E aí eu acabo indo tomar um cafezinho com os clientes. Mas o meu foco hoje é o digital. Principalmente por tempo, por qualidade de vida, por tempo com a minha filha, que é uma coisa que dá super para conciliar, assim. Ellen, quem era a Ellen lá no início, antes de conhecer a Aline, conhecer a educação financeira? E quem que é a Ellen hoje, depois de aplicar isso? Ai, Aline, nossa, eu era outra pessoa. Eu mudei muito de comportamento também, eu mudei muito meu lado comportamental, eu era muito fechada, muito na minha. E eu acho que eu aprendi muito isso com o curso, aprendi muito isso contigo. E o curso, assim, ele foi barato perto dos resultados que eu tive, sabe? Perto de te conhecer. Já tive o prazer de te conhecer pessoalmente aqui em Porto Alegre, né? E foi uma honra, assim, eu falo, nossa, foi um dos cursos que mais valeu a pena até hoje eu investir. Depois do teu curso foi o que me destravou, eu acho, para esse digital. Eu comecei a ver também, já comprei outros cursos no digital também, mas o teu, assim, é um que eu uso até hoje. Eu digo, acho que toda semana eu abro o eFink ali para dar uma olhadinha em alguma coisa, eu revejo aulas. E ele transformou realmente a minha vida profissional, aquela pessoa que ia lá para o corporativo, que trabalhava 10, 12 horas por dia, às vezes, que não tinha muito tempo para a filha, e era uma coisa que me incomodava muito. Quando eu enxerguei essa possibilidade de trabalhar da minha casa, de gerar uma renda, de conseguir chegar na renda que eu tinha lá no corporativo, que foi um salário que eu também construí ao longo dos anos, né? Eu não entrei lá naquela empresa ganhando o que eu ganhava quando eu saí, mas eu vi que no digital tem essa possibilidade também. E eu vejo hoje muitas possibilidades. Eu tenho muitos projetos que envolvem essa educação financeira, que envolvem empreendedoras, e eu quero continuar assim nessa caminhada. Quero disseminar a educação financeira cada vez mais, porque a gente vê como faz falta, né? Como tem gente que precisa disso. E eu fico assim, meu Deus, como é que eu trabalhava tantos anos no mundo corporativo e eu não sabia o que era educação financeira, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu sou muito grata ao eFink, a ti pelo teu conhecimento, da forma que tu ensina, que tu explica. É muito fácil. E assim, ó, só não vai para frente quem não quer, porque a Aline dá todo o passo a passo lá. Só falta ela pegar na mãozinha e dizer, vamos, né? Porque tem desafio, te coloca em movimento, te coloca em ação, te ensina tudo que tu precisa. E aí eu sempre digo, né? Só não faz, só não vai para frente quem não quer mesmo concurso, porque tem tudo ali para te construir uma nova carreira, né? Ellen, muito obrigada. Você quer deixar uma palavra final aí para quem está acompanhando a gente?
Gente, invistam porque vale a pena. O investimento ele se torna barato. Eu sei que muitas vezes bate a insegurança. Eu tive essa insegurança, mas realmente acompanhe, né, a imersão que vai ter, porque tu já vê como a Aline é em sala de aula, já aprende muito na imersão. Eu aprendi muito, mas o curso ele dá todo o passo a passo que tu precisa. Ele vai te ajudar a crescer. E é como tu disse, né? Só depende da gente, só vai depender de ti. Se tu te comprometer de verdade com a profissão, se comprometer a atender cada vez com mais excelência, né? Só tende a crescer. Eu tenho certeza que eu vou crescer muito ainda na profissão, que eu ainda vou fazer parte do EFINC, do Instituto em si, em outros cursos, outras áreas, porque eu quero. E essa é a profissão que eu escolhi para minha vida, que eu tenho certeza que vou crescer muito ainda. E eu te desejo todo o sucesso do mundo, que cada vez tu cresça, cada vez mais, que tu forme cada vez mais educadores financeiros, porque o nosso país precisa, né? É através da educação financeira que a gente vai conseguir mudar esse país. Muito Gratidão bom. pelo convite. Obrigada, Ellen. Ellen, ó, beijo, Beijo. mais Obrigada. sucesso. Para Bora ti também. crescer e conte comigo.